Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco agora tem 3 semanas até sua estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março contra o Santos. Esse período sem partidas será fundamental para o técnico Fábio Carille ajustar a equipe, especialmente porque seu cargo está sob pressão. Após a eliminação, ele ressaltou que o time ainda está longe do ideal e precisa evoluir taticamente. Na coletiva pós-jogo, Carille afirmou que, depois de 12 partidas à frente do Vasco, já conhece melhor o elenco. Apesar da frustração da eliminação, ele destacou pontos positivos, como a postura mais corajosa da equipe nos clássicos. Para manter o ritmo competitivo e testar ajustes, a comissão técnica planeja agendar jogos-treino ao longo dessas semanas. No entanto, ainda não há adversários ou datas definidas. A ideia é utilizar esse tempo para aprimorar vários aspectos do time. Um dos principais focos da equipe será a adaptação dos reforços. Recentemente contratados, Garré, Nuno e Lloyd chegaram ao Vasco há poucas semanas e participaram de apenas 3 partidas. A ambientação ao clube e ao futebol brasileiro será essencial. Além da parte tática, esses jogadores precisam superar dificuldades com o clima. O calor do Rio de Janeiro tem sido um desafio para o trio, e o período sem jogos oficiais será crucial para que eles aprimorem a condição física antes da estreia no Brasileirão. A parte física, de forma geral, também será trabalhada com atenção. Nos confrontos contra o Flamengo, o Vasco demonstrou dificuldades para manter a intensidade ao longo dos 90 minutos. Esse é um fator que a comissão técnica pretende corrigir. O meio-campista Paulinho, por exemplo, ainda está recuperando a forma ideal após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior. Ele tem sentido dificuldades para completar jogos inteiros e será monitorado de perto nesse período. Outro caso que preocupa é o de Felipe Coutinho. O jogador se machucou na semifinal contra o Flamengo, e a gravidade da lesão ainda será avaliada. Como se trata de um problema muscular, é provável que precise de algumas semanas para a recuperação. Além do aspecto físico, o Vasco também precisa fortalecer o lado mental da equipe. Em diversos momentos da temporada, Carille apontou que os jogadores sentem o impacto emocional de sofrer gols. Na última partida contra o Flamengo, esse problema voltou a aparecer. Após abrir o placar, o Vasco caiu de rendimento depois do gol de empate do adversário, algo que já aconteceu em outros confrontos. O treinador quer aproveitar esse período sem jogos para trabalhar o emocional do elenco, buscando mais equilíbrio durante as partidas. Ele acredita que o Vasco precisa aprender a reagir melhor diante de adversidades. A pausa no calendário também permitirá ajustes no entrosamento do time. Com reforços chegando e mudanças táticas sendo testadas, esse tempo será valioso para que os jogadores se adaptem ao estilo de jogo proposto por Carille. A comissão técnica também poderá observar melhor algumas peças do elenco. Com jogos mais espaçados, será possível avaliar alternativas para diferentes posições e testar variações na formação tática. Outro ponto relevante será o fortalecimento do condicionamento físico. O desgaste apresentado nos últimos jogos indica a necessidade de um trabalho específico para que os atletas cheguem ao Brasileirão com maior resistência. Com tempo para ajustes e um planejamento detalhado, o Vasco espera transformar essa pausa em um período produtivo. O desafio de Carille será garantir que o time retorne mais organizado e competitivo para o início da competição nacional. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O clima no Vasco segue turbulento após a eliminação no Campeonato Carioca. Além da pressão sobre o técnico Fábio Carille, uma nova polêmica veio à tona com uma declaração forte de Dimitri Payet. O meio-campista francês criticou duramente o treinador e afirmou que ele está entre os piores com quem já trabalhou na carreira. A declaração de Payet pegou a torcida de surpresa e causou repercussão dentro do clube. O francês, que tem vasta experiência no futebol europeu e já atuou sob comando de grandes treinadores, não poupou palavras ao avaliar o trabalho de Carille no Vasco.
Nos bastidores, o comentário do jogador foi visto como um reflexo da insatisfação de parte do elenco com o técnico. Desde sua chegada ao clube, Carille tem enfrentado dificuldades para implementar seu estilo de jogo e encontrar uma formação ideal. A relação entre Payet e o treinador já mostrava sinais de desgaste há algum tempo. O camisa 10, que chegou ao Vasco cercado de expectativas, tem alternado entre o time titular e o banco de reservas, o que não tem agradado o jogador. Com a declaração polêmica, aumentam os rumores de que Payet está com os dias contados no clube. A diretoria do Vasco ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação, mas nos corredores de São Januário já se discute uma possível saída do francês. O rendimento de Payet dentro de campo também tem sido questionado. Apesar de alguns bons momentos, o jogador não conseguiu se firmar como protagonista da equipe e enfrenta dificuldades físicas desde que chegou ao Brasil. Carille, por sua vez, evita entrar em polêmicas e segue focado em tentar melhorar o desempenho do time. O treinador sabe que está pressionado e precisa de bons resultados no início do Campeonato Brasileiro para se manter no cargo. Além do conflito com Payet, o treinador enfrenta desafios internos para manter a harmonia do elenco. Algumas decisões táticas e mudanças frequentes na equipe titular geraram insatisfação entre alguns jogadores. O período sem jogos, até a estreia no Brasileirão, poderia ser uma oportunidade para ajustes e fortalecimento do grupo, mas a declaração de Payet pode acabar afetando ainda mais o ambiente interno. A torcida também está dividida. Enquanto alguns apoiam o francês e criticam Carille pelo futebol apresentado até aqui, outros entendem que o jogador não conseguiu corresponder às expectativas dentro de campo. No cenário atual, a tendência é que o Vasco busque uma solução rápida para evitar que a polêmica atrapalhe ainda mais a preparação da equipe. Caso uma saída de Payet seja concretizada, o clube precisará avaliar alternativas para repor sua ausência. Os números do francês pelo Vasco não impressionam. Apesar de sua qualidade técnica, Payet ainda não conseguiu fazer a diferença em partidas importantes e tem sido criticado por sua falta de intensidade em alguns momentos. Por outro lado, há quem defenda que o problema não está apenas no jogador, mas sim na forma como ele tem sido utilizado dentro do esquema de Carille. Muitos acreditam que Payet poderia render mais se tivesse um time melhor estruturado ao seu redor. A insatisfação do meia com o treinador não é um caso isolado. Outros jogadores também demonstram descontentamento, e o próprio Carille já admitiu que precisa ajustar a equipe para atingir um nível mais competitivo. Com a estreia no Campeonato Brasileiro se aproximando, o Vasco terá que lidar com essa crise nos bastidores. O foco deveria estar na preparação para a competição nacional, mas o episódio com Payet coloca ainda mais pressão sobre a comissão técnica. O presidente do clube e a diretoria terão um papel importante na condução da situação. Um desentendimento público entre um jogador de renome internacional e o treinador pode gerar consequências tanto dentro quanto fora de campo. A permanência de Payet no Vasco parece cada vez mais improvável. Se a relação com Carille não for contornada rapidamente, a tendência é que o clube e o jogador busquem uma rescisão ou uma transferência. Para o técnico, a situação também é delicada. A pressão por resultados já era grande, e agora ele terá que administrar um ambiente ainda mais conturbado dentro do elenco. Caso o Vasco opte por manter Payet no elenco, será necessário encontrar uma maneira de reintegrá-lo ao grupo e evitar que o clima de insatisfação prejudique o rendimento da equipe. Os próximos dias serão decisivos para definir o futuro do jogador no clube. A torcida, ansiosa por melhorias, aguarda um desfecho para essa situação, que pode impactar diretamente o desempenho do Vasco na temporada. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!